Josenildo, agora é desenvolvimento social. Pois é, quando você falou aí de geração de emprego e renda, e a gente sabe que com a geração de emprego e renda proporciona qualidade de vida para as pessoas viver melhor, não é? E em muitos municípios a gente sabe que não tem, a gente percebe que até agora muitos municípios sofrem, né, com a questão do emprego, com a geração. Mas em relação ao desenvolvimento social, o que você tem em mente como prefeito? Bem, como você acabou de falar, no meu entender, desenvolvimento social é qualquer ação que venha a melhorar a condição da população e da cidade. Então, emprego e renda. Na hora que as pessoas estão trabalhando, isso é desenvolvimento social. Na hora que temos uma saúde melhor, isso é desenvolvimento social. Na hora que temos investimentos altos e cobrança para uma educação de melhor qualidade no município, também é desenvolvimento social. Certo? Então, assim, qualquer ação voltada para a cidade ou para o município, ela é desenvolvimento social, desde que seja feita de forma correta e realmente voltada para o coletivo, para a cidade. Então, qualquer ação, ela, no meu entender, ela é desenvolvimento social. Agora, nós temos algumas ações voltadas para o social, para, digamos assim, situações ou famílias que realmente ainda estejam sem esse atendimento por parte da prefeitura, que ainda, porventura, não tenham conseguido ser atendida. Como? Uma das ideias principais é o quê? É a intensificação, certo, da utilização dos programas do governo federal dentro do município, como o CRAS, como o PET, como Bolsa Família, como Brasil Carinhoso, que é a ampliação de creches dentro do município, né? Então, assim, esses programas sendo bem aplicados de forma correta, vendo realmente as famílias que necessitam, que carecem desse apoio, são ações sociais que promovem desenvolvimento social dentro da cidade. Como falei anteriormente na pecuária, a própria criação de um programa do leite municipal é uma ação social, porque esse leite vai ser revertido para quem? Para as crianças da escola, de creches ou para famílias que porventura ainda venham a estar fora do mercado de trabalho e em situações, digamos assim, de vida ainda abaixo do ideal, né? Outra coisa importante que está no nosso plano, nessa questão de ação social, é quanto ao desenvolvimento de ações de combate ao uso de drogas e prostituição infantil dentro de Montanhas. Coisa hoje que está, digamos assim, se ampliando e precisa de providências urgentes quanto a isso. Então, essas ações precisam ser realmente criadas e aplicadas dentro da cidade para que a gente consiga controlar essa situação. Outra coisa aí que está em nossa mente na questão de desenvolvimento social, né, como uma das ações sociais, é a criação de creches para Montanhas, dando dessa forma condição às mães de família de poderem trabalhar e terem a sua geração de renda e emprego, visto ser essa a nossa principal meta dentro de Montanhas. Então é isso aí, quer dizer, as ações elas vão ser sempre feitas voltadas para o povo. Quando se realmente vê quem precisa e se aplica elas de forma correta e séria, elas passam a dar resultado dentro da cidade. Então é isso aí, Josenildo. Muito obrigado mais uma vez. Pois Estou aqui no aguardo. O Júnior Campos vem de 12h30, né? Houve um assalto agora, mas tudo bem. Então o Júnior vem de 12h30. Pois você ainda tem 30 segundos ainda para falar desse tema. Bem, a linha de raciocínio é essa, certo? Intensificar os programas do governo para realmente quem precisa, criação de leite municipal, atuação junto a crianças aí quanto ao uso de drogas e prostituição, criação de creches, entendeu? Apoio maior a pacientes com problema renal e crianças do CRAI de forma a atendê-los melhor, entendeu? Então, assim, é por aí o caminho. E na hora que a gente atua na geração de emprego e renda, coloca a saúde para funcionar, investe na educação, isso já é desenvolvimento social. Ok. Vamos para mais um tema. Infraestrutura. Infraestrutura. Como engenheiro, evidentemente que você tem aí uma larga experiência. Eu já comentei aqui com outros candidatos e eu sei que Montanhas, como em outros municípios, precisa muito ser feito ainda em relação à infraestrutura e
Esgoto, muitas vezes existe administrador que não quer fazer porque diz que a obra não aparece e aí não gera voto. Como é que você vê essa questão da infraestrutura e Montanhas precisa e o que você pensa como prefeito eleito nas próximas eleições? Veja bem, ouvinte, caro ouvinte, como tenho dito já em casas, em comícios que já realizei, a questão da infraestrutura de obras para Montanhas é uma questão que seria o meu lazer. Josenildo, na hora que eu me desligar das obras e vir para Montanhas, isso aí vai ser o meu lazer, trazer obras para cá. Então, dentre elas, algumas estão na minha mente. Inicialmente é o quê? É terminar de levar água e luz para as pessoas que ainda não possuem isso em Montanhas. Em algumas comunidades distritais, ainda existem casas que estão sem água. Entendeu? Então fazer esse levantamento e terminar de levar água e luz para elas. Outra coisa que vejo como importante é a manutenção das ruas da cidade, bem como estradas interdistritais, para que facilite o acesso das pessoas, o seu deslocamento, bem como o apoio também, e fundamental isso aí, a quem está estudando, onde os ônibus possam passar e recolher as crianças e adultos que queiram estudar ainda. Então essa questão da manutenção dessas estradas é outra coisa que eu olho como de suma importância para o funcionamento. Que mais? Tenho a ideia, como você acabou de falar, está no meu plano, já tenho dito isso em Montanhas, de trazer saneamento para Montanhas. Saneamento básico a gente sabe hoje que é saúde, sabe também que o governo federal aí ele quer que os governantes façam saneamento. Por quê? Porque ele economiza muito mais em saúde. Então, o que ele gasta com saneamento, ele economiza muito mais em saúde. Então, isso para ele é interessante. O que precisa são os governantes irem realmente atrás. E que, como você falou, muitos não querem fazer por se tratar de obra enterrada. Mas como eu pretendo trazer geração de renda e emprego para Montanhas, na hora que eu trouxer as obras importantes e mais fáceis, digamos assim, de capitalização de recursos, irei trazer. Porque na hora que eu trouxer saneamento, o povo está trabalhando, é saúde, é desenvolvimento social e economia na saúde do município, bem como do governo federal. Então, é outro tema importante para mim. Outro fundamental dentro de Montanhas é a urbanização daquela lagoa, na entrada da cidade, um ponto ali turístico, de lazer, de esporte, que sendo feito um trabalho ali de verdade, bem pensado, torna Montanhas, acredito eu, uma cidade referência na região agreste. Tanto vai ajudar no turismo, pessoas vão vir de fora para ali, para olhar, para tomar um banho, para passear. Então aquela obra com a pista de Cooper ao redor, de caminhada, quiosques, restaurante, quadra de vôlei de areia, de futebol de areia, iluminada, aquilo ali realmente funcionando, vai dar muito mais lazer às pessoas. Montanhas vai se tornar com certeza uma cidade de referência na cidade e a geração de emprego dentro de Montanhas na hora que uma obra daquela sair do papel. Hoje não existe nenhum projeto lá, porque se existisse já teria sido apresentado. E a gente sabe que a primeira coisa é o projeto. E até agora nada. E comigo, com certeza, nós vamos correr atrás e vamos trazer. Ô Manuel, você sabe que com o recurso próprio da FP dá para fazer muita coisa. Mas existem as emendas aí que pode facilitar, né? Com certeza. E é atrás delas que nós vamos. Entendeu? Que mais de infraestrutura? Habitação é outro ponto importante dentro de Montanhas. Entendeu? Ainda existem algumas casas de taipa, então está no nosso programa cuidar em acabar com isso. Entendeu? Digamos assim, é outro ponto importante de infraestrutura dentro da cidade. Além, evidentemente, de um estudo quanto a escolas e postos de saúde do município. O que seria isso? Ser feito um estudo e uma reavaliação da cidade de Montanhas para saber da necessidade de se construir novas escolas ou postos de saúde dentro dela, de forma a atender geometricamente da melhor forma aos cidadãos de Montanhas. Então isso aí seria feito um estudo para realmente ver a necessidade de ampliação de escolas e postos de saúde. Tá entendendo? Então assim, a infraestrutura básica aí da gente seria em torno nesses moldes aí. Ok, estou conversando aqui com o Manuel Gustavo de Araújo Moreira,
do PSDC, Unidos pelo Povo de Montanhas. Mais um tema? Habitação. É uma área também que você conhece muito bem, né? É. O sonho, né? O sonho, porque... De todos, né? De todos nós é ter uma casa para morar. E a gente sabe que é difícil hoje ainda se ter a casa. Mas percebemos que a parceria de prefeituras com a Caixa Econômica Federal, emendas, isso tem facilitado a vida de muitas cidades. O prefeito que realmente tem interesse em buscar meios, formas e alternativas para realmente implantar a habitação. O que você pensa em relação a isso para Montanhas? Bem, como disse aqui anteriormente, faz parte de infraestrutura, certo? Então, dentro das nossas ações, das nossas ideias, nós temos o que para a habitação? Primeiramente, tentar acabar com as casas de taipa. Isso aí já é um programa aí do governo federal, que chama-se Erradicação de Casa de Taipa. Já observamos que ainda existem casas de taipa em Montanhas e que, se existe o programa e existe a vontade nossa de tentar acabar, nada melhor e nada mais fácil do que o quê? Correr atrás para se tentar resolver. Vamos conseguir? Não, a gente não pode garantir que a gente vai conseguir, mas eu acho que tem que, no mínimo, tentar, certo? Minimizar o problema. E uma ideia que eu tenho para esse tipo de obra, Josenildo, é o seguinte, porque muitas vezes a pessoa está numa casa de taipa e precisa ser demolida. Então, quer dizer, a pessoa vai para onde? Enquanto a casa está sendo construída. Então, a ideia que eu tenho é o seguinte, com recursos próprios do município, a gente encontrar um terreno, adquirir um terreno, construir aí 10 casas. Para quê? Porque aí o trabalho começa de 10 em 10 famílias. Você pega 10 famílias ali que estão em casa de taipa, colocam nessas casas que a prefeitura construiu, enquanto reconstrói as casas deles, digamos assim. Após isso, eles voltam para suas casas e novamente nós vamos atrás de 10 famílias. Estou dando um exemplo numérico aqui, mas não significa que seja 10, 5, 100 ou 1000. Isso precisa ser estudado e ver as possibilidades. Mas a ideia é essa, é de ter para onde a família ir na hora em que a gente for ter que demolir a sua casa para refazer, certo? Fora isso, a gente tem o que também? A ideia de trazer conjuntos habitacionais para Montanhas, que é infraestrutura, é emprego, é renda, é comércio aquecido, é dinheiro circulando dentro da cidade. Então há a ideia sim de trazer conjuntos para quem ainda não tem suas casas, fazer uma distribuição de verdade com quem precisa e não com quem já tem, e sim realmente com quem precisa de casa, quem tem família, quem está pagando aluguel, quem está até desabrigado. Então realmente isso existe. E inclusive o seguinte, há uma ideia minha de, na hora que trouxer o conjunto habitacional, seja de 20, de 30 ou de 100 ou de 200 casas, já tentar incluir o quê? Infraestrutura, que é uma pequena praça naquele conjunto, de forma que as pessoas já tenham ali dentro do seu próprio bairro, digamos assim, do seu setor, um lazer a mais durante seus momentos de folga. Então essa é a ideia central, entendeu? Para a habitação. Tanto trabalhar para tentar extinguir casa de taipa, como trabalhar em cima de conjuntos habitacionais, digamos assim. Existem muitas casas de taipa lá, em Montanhas? Ainda existe. Eu não considero muitas não, mas ainda existe em alguns setores, prevalece casa de taipa, entendeu? É mais na parte distrital mesmo, dos distritos. Embora também ainda exista dentro da cidade ainda. Mas eu acho que com um levantamento bem feito e com uma seriedade aí, e se correndo atrás dos recursos, eu acho que a gente consegue minimizar o problema, ou talvez até zerar, né? Digamos assim, em determinado momento. Mas realmente tem que lutar, tem que carregar essas mangas e ir atrás para tentar conseguir. Agora, a gente sabe dos programas que existem aí com a Caixa Econômica Federal. Agora é preciso também que a prefeitura esteja em ordem para que esses recursos possam chegar. Porque se a prefeitura não estiver, como se estivesse num Serasa, aí termina a prefeitura não tendo recurso para a construção ou fazer parceria com a Caixa Econômica Federal. Eu costumo dizer que cada prefeito que se preza precisa cuidar bem da prefeitura, como se cuida da sua própria casa, para que ela esteja apta, não é, a absorver esses recursos por parte do governo federal, em especial pela Caixa Econômica Federal. Com certeza tudo que você falou é verdade. Assim, no momento eu não tenho como dizer nada a esse respeito, mas se formos nós, como já dito anteriormente aí, os escolhidos para administrar Montanhas a partir do dia 1º de janeiro, aí sim nós vamos poder descobrir a situação real, né? Real disso aí, para poder tomar as providências, é isso? Ok. Já falamos sobre infraestrutura, geração de emprego e renda,
Habitação e Desenvolvimento Social.